falar de um nome que o chat está fervoroso perguntando, né? Assim, 600 vezes já foi colocado aqui no chat, que é José Mourinho, né? Que é um nome que surgiu nas últimas horas aí, e aí até na live que a gente fez às 13, a gente tratou como um certo devaneio. O Hernan trouxe uma informação, né, que internamente ele não é tratado como devaneio, mas como muito difícil. E aí eu fui atrás, né? Na live das 13 eu falei que não duvidaria se algum dos caras lá de São Paulo consultasse de fato o José Mourinho. Isso aconteceu, tá? Isso é uma informação que isso aconteceu. Foi consultado em meio ao empresário Jorge Mendes, que é o mesmo empresário do Rames Rodrigues. Então, isso aconteceu, essa consulta. Mas é aquela consulta que assim, ele fala, pô, o cara ganha quanto aí? Ganha tal. Aí o São Paulo fala, não, beleza, eu vou dar uma olhadinha no shopping aqui e volto já já, sabe? Porque não tem aquele tipo de coisa, zero condição. Eu acho que, assim, a gente tem que tratar assim como devaneio, porque senão você cria uma expectativa no seu torcedor de que é um cara palpável para vir, é um cara que dá para vir para o São Paulo. E, gente, a gente tem que ser muito honesto, é um cara que estava ganhando 9 milhões por mês na Roma, 9 milhões por mês. O São Paulo não pagou o Crespo até hoje, gente. Tem que ser assim uma realidade de que, cara, é um cara totalmente devaneio, é um cara totalmente assim impensável. Então, claro, houve essa consulta, acho que muito mais a nível de desespero de tentar achar um cara. E assim, não custa perguntar. Foi perguntado, deram o valor, gente, esquece, acabou. Não dá para ficar criando expectativa e esticando o chiclete em torno de José Mourinho. E aí eu quero ouvir um pouco o Fê sobre isso, porque assim, claro que eu não vou perguntar, Fê, você gostaria de ver o Mourinho? É óbvio que você gostaria de ver o Mourinho. Mas é o tipo de especulação que, cara, assim, não cabe ficar esticando tanto chiclete, porque cria uma expectativa em torno da cabeça do São Paulino de que o cara pode vir. Isso não é verdade, o cara não vai vir, né? A gente tem que ser muito honesto aqui que, assim, é sonhar demais, até em termos financeiros, né? São Paulo não vai vender o Morumbi para comprar o Mourinho, gente, pelo amor de Deus. Então não vai vir essa grana do nada, do céu para o São Paulo. Não veio o São Paulo nem se erguer na Mega Sena ele consegue contratar o Mourinho, gente. Então vamos com calma aí. Cara, é aquela coisa, consultou, beleza. Ouviu o valor, tchau, e ponto final na história, Fê. Exatamente. Se eu falasse que eu não queria o José Mourinho treinando São Paulo, estaria mentindo aqui para vocês. Porém, é isso que você falou, não pode iludir o torcedor agora, nesse momento de já um início de temporada, com um treinador que precisa chegar já com a temporada rolando, já no meio de um Campeonato Brasileiro, no meio de uma Copa Libertadores, no meio de uma Copa do Brasil. Então, São Paulo, o torcedor do São Paulo não pode se iludir com uma possível chegada de José Mourinho. E essa consulta eu acho completamente válida. Chega, pergunta, muito caro, pronto, passa para o próximo nome, pelo menos consultou. Vai que o Mourinho está aberto. Não tá, pronto, abraço, obrigado pelos 2 minutos de conversa. Não está aberto, a gente passa para o próximo treinador, passa para o próximo nome. É aquilo que eu falei. Se eu estivesse falando aqui, se eu falasse aqui que eu não queria o José Mourinho treinando São Paulo, eu estaria mentindo. Seria o maior mentiroso, seria o maior Pinóquio do arquibancada tricolor. Porém, São Paulo fez sua parte. Foi lá, perguntou quanto ganha, quais seriam os moldes do contrato. Não cabe, obviamente, não tem bala para isso. São Paulo não tem bala. Acho que nenhum time brasileiro tem bala para contratar o José Mourinho para treinar o seu time. Então, fez a sua parte. Perguntou quanto se assustou com os valores, obviamente, parte para o próximo nome, né, Gabi? Perfeitamente. E por falar em consulta, senhor Senna, a gente falou mais cedo hoje também, 2 nomes que São Paulo foi atrás para entender valores, Carvalhal e Diego Alonso, mas em ambos não existe otimismo. Carvalhal, eu mesmo na live das 13 descartei, falei que era um técnico que deixou bem claro a posição dele de continuar na Europa. O Diego Alonso foi consultado, houve um princípio de conversa aí também, mas ele sempre mudou um pouco o discurso, pediu bastante e tudo mais, então é um nome que também até o Prihal confirmou que está fora da pauta hoje por desejo de assim, continuar na Europa. E eu vou trazer a informação de qual que é o estilo, né, o perfil que o São Paulo mais busca nessa busca agora incessante por um novo nome. Mas dentre esses dois, gosto dos 2 nomes, mas acho que assim, consultor, beleza, se o cara tem outros planos, acho que tem que ser um técnico que venha para o São Paulo com vontade de estar aqui, porque o ano vai exigir muito um cara que chegue com, eu ia usar uma expressão horrorosa, mas com tesão, com vontade de estar aqui, enfim, fazer o time jogar, treinar, e eu acho que é um ponto diferencial, né? Se o São Paulo conseguir achar um cara dentre essas conversas, que o cara esteja muito afim, trate como uma chance única para ele,
show de bola. Os dois foram consultados, mas querem continuar em outros rumos, outros desafios, e faz parte. Mas quero ouvir um pouco você, Senna, da sua opinião sobre os dois nomes aí, que são mais dois que São Paulo consultou. Então, o Diego Alonso, como eu falei, né? Ele teve, além da seleção do Uruguai, que eu acho que é a lembrança mais recente que todo mundo tem, foi na Copa do Mundo, né? O Uruguai tinha lá o Oscar Tabares, que é tipo o Tele Santana lá do Uruguai, e ele já está bem debilitado, ele está com uma doença degenerativa. Então, o Oscar Tabares deixou o comando da seleção do Uruguai e apostaram no Diego Alonso, um cara mais jovem, tinha um currículo interessante. Cara, ele tentou fazer uma mudança na seleção do Uruguai na Copa, colocando Cavani e Suárez no banco. E não deu muito certo. O Arrascaeta no banco. Tanto que ele foi muito criticado, e acho que no último jogo da primeira fase ele põe o Arrascaeta joga pra caramba e todo mundo xinga ele demais. Aí ele é demitido. Ele tinha passado pelo Sevilha também, não fez um bom trabalho na Europa. É muito instável. Então, assim, eu não sei se o Alonso, para mim, é um nome que nunca mostrou tanta coisa assim para a gente falar, putz, esse cara tem que ver. O Carlos Carvalhal, ele tem algum histórico lá na Europa e tudo, mas ele também teve uma passagem recente, ele está sem clube, pelo Olympiacos, também nada demais, e ele já, como o Gabriel falou, já declarou não querer vir para cá, para a América agora, ele quer trabalhar lá na Europa, não adianta trazer um cara que não quer vir. Dos nomes que muita gente tem citado aqui no chat, tem um que me agrada, mas eu acho que esse também não vai vir tão cedo, que é o BKSS. O BKSS, ele na Argentina, ele é muito assim, ame ou odeie. Ele surgiu lá com Defensa, eliminou o São Paulo, foi muito bem, depois foi para o Independiente, não foi bem, para o Racing, mais ou menos, voltou para o Defensa e ele foi para o Elche, da Espanha. Ele pegou o Elche ano passado, que não tinha nem o que fazer. 3 rodadas para acabar o campeonato, foi rebaixado, não teve culpa. Ficou muito instável na segunda divisão da Espanha, chegou a ficar em segundo lugar, agora está lá no meio de tabela, tem uma sequência de 5 jogos sem vencer. Não dá para atribuir só ao treinador, mas você pega lá a situação do BKSS, ele vai falar, cara, eu tenho a chance de levar o Elche para a primeira divisão, para a La Liga. Na hora do filé mignon, eu não vou sair. Meu desejo é transformar o time e chegar na primeira divisão, então o cara não vai vir. E ele se destacou porque ele era auxiliar do São Paulo e tal, que é outro nome. Eu acho que, assim, trazer um nome gringo só por trazer, só porque é gringo, não resolve. Eu acho que a gente não tem que, né, a diretoria do São Paulo, ela não tem que focar na nacionalidade, tem que focar num cara que seja bom. Não importa se é gringo, se é argentino, paraguaio, brasileiro, não importa. Tem que ser um cara que vá saber domar esse elenco e que vai saber o que fazer com o elenco, com a característica que existe. Se você traz um Sampaoli da vida, por exemplo, ele vai olhar esse elenco e ele vai falar, André Silva, putz, não serve para mim. Mas acabou de chegar, gastou uma grana, não interessa, não serve, não vou usar. Ferreirinha, putz, não jogo com pontas, não quero. Ele vai mudar tudo e vai pedir para trazer outros jogadores. Então não adianta trazer um cara que vai mudar tudo e que a gente vai perder um ano nisso. A gente tem que ver se a diretoria vai conseguir escolher um cara que vai saber o que fazer com o que tem. E aí, às vezes, tem que ser esse cara feijão com arroz, como foi o Dorival no passado. Agora, quais caras têm esse perfil de ter uma bagagem, uma experiência e saber fazer o feijão com arroz? Porque Zubeldia, eu acho que é uma aposta igual Carpini. Tem mais currículo, claro, mas ele mesmo já talvez descarte a vinda porque já não foi legal a tratativa com ele no começo do ano, né? E outros nomes aí, eu acho que vão ser tanto apostas como Carpini, Gabriel. Não sei se vai mudar muita coisa não, viu?